Vamos começar dizendo da minha grande alegria de estar aqui com todos vocês nesta inauguração do Momento de Reflexão. Momento de Reflexão é uma nova série de eventos, onde, junto com convidados muito especiais, nós vamos também partilhar momentos que desejamos serem muito especiais também aí, ok? Nós, neste espaço, aquilo que iremos fazer e aquilo que iremos realizar são encontros onde vamos ter não só provocações, mas também trazer essencialmente aqui temas que são temas relevantes na Via Consenso, que temos estado aí a partilhar, a elaborar e a trazer. Então, este espaço é um espaço democrático, é um espaço de todos e que todos são bem-vindos nessa colaboração e nesta dinâmica tão gostosa que é nós sentirmos que estamos em Espanha, em Moçambique, nos Estados Unidos, na América Latina, ou seja, estamos no mundo. E por falar em mundo, hoje temos a companhia da nossa querida Ana Luísa Echalos, que não só é uma excelente profissional com notável e reconhecida carreira nacional e internacional. Para quem ainda não conhece a Ana Luísa e que vai ficar a conhecer, ela tem uma influência aí gaúcha e basca. A Ana Luísa, ela é advogada colaborativa, treinada pela Global Collaborative Law Council e o Bar Association da Carolina do Norte, então já estão a ver quanto ela é internacional, mas não fica por aí. Ela é também membro de práticas colaborativas do IBDFAN, do Rio Grande do Sul, associada à Global Collaborative Law Council, também à International Academy of Collaborative Professionals e à Associação de Direito Colaborativo de Euskadi. É assim que pronuncia, Ana? Ok, em Espanha. Euskadi, em Espanha. E, além disso, também do Instituto de Práticas Colaborativas Brasileira. Se não fosse pouco, como nós vamos ver, a Ana Luísa, ela é fonte de conhecimento e inspiradora de todo o trabalho que temos vindo a fazer também aqui, de alguma forma, juntas. Ela é mestranda em Direito Comercial Internacional pela Universidade do País Basco e especialista em Psicologia Jurídica, além de mediadora certificada pelo ICFML. Ana Luísa é uma amiga e, além de uma amiga, eu tive a honra de ter como também participante do 2º Congresso Online de Advocacia Consensual O Futuro é Agora. E dentro dessa lógica, quem eu poderia ter como estreante aqui desse nosso momento de reflexão? Só podia ser tu, Ana. Então, muito obrigada por teres aceito aqui o convite, por estares aqui conosco hoje para este bate-papo, para esta conversa, que certamente vai ser maravilhosa. E estando tudo a postos, como acredito que está pelos vossos comentários, vocês ficam totalmente à vontade aí para nos enviarem as vossas provocações, reflexões e também perguntas, que dentro desta nossa conversa nós vamos tentar conseguir incluir e chegar a todos. E hoje, em particular, nós escolhemos para refletir sobre essa questão que nos é tão especial, que é a advocacia na era da consciência. E para isso nós não só contamos com a vossa participação, como, de facto, com esta questão do que é falar da consciência na advocacia, não é? No sentido de se é aqui alguma coisa tão abstrata ou se podemos trazer aqui mais no concreto. Bem-vinda, Ana, e obrigada. E aí, sobre isso que me dizes? Bom, em primeiro lugar, agradecer a honrosa apresentação, muito mais do que essa titulação que tu referes. Eu fico feliz com essa parte final da tua manifestação, que me trata como uma amiga, para partilhar conhecimentos. Modestos conhecimentos ou modestas reflexões, né? Eu agradeço, é uma honra para mim estar participando desse projeto e muito feliz de ter te encontrado e termos feito essa conexão
essa sinergia tão positiva que eu espero que possa alcançar as pessoas que estão acompanhando a live. Mais do que afirmações, né? Minha ideia aqui, e nós já tínhamos conversado sobre isso, é fazer provocações. Um único reparo que eu vou fazer na tua apresentação, e a Ana Armesto, se estiver nos ouvindo lá no território espanhol, pode me acompanhar, é que a Associação de Direito Colaborativo de Euskadi está no País Basco, não está na Espanha. Entendi. Ok, Ana, aí eu entendo essas questões e então, porque nosso país vizinho ou países vizinhos são exatamente por aí, ok. Muito bem. Olha, e diz-me uma coisa, para nós começarmos aqui neste pensamento e também provocarmos aí essas reflexões que queremos de norte a sul, de este a oeste, neste globo que se tornou pequeno. O que é para ti falar de consciência na advocacia em termos de algo em concreto ou algo em abstrato? Porque quando nós falamos em consciência, parece que estamos a falar de uma coisa meio esotérica, meio abstrata, que vamos ficar aqui a filosofar. E o objetivo, em especial o objetivo do Via Consenso, daquilo que nós queremos trazer com este projeto em concreto, é levar à comunidade informação de qualidade, levar à comunidade civil, à comunidade profissional, a importância de nós aprofundarmos conhecimentos, e de aprofundar conhecimentos significa isso para mim, significa nós deixarmos de pensar dentro daquilo que é a nossa formatação e despertarmos a nossa consciência através de reflexões criativas, através de provocações, de instigar a nós entendermos que, na verdade, nós não sabemos nada. E ter essa consciência de que nós não sabemos nada, ou de que aquilo que nós sabemos é uma parte de um todo que acaba por ser infinito. Como é que tu vês isso aqui neste mundo que nós em dia estamos a viver, que eu não considero pessoalmente que seja um novo mundo, aquilo que eu considero é que é o mundo da atualidade, porque sempre que acontece alguma coisa será um novo mundo. E nós não temos tempo para isso. Nós que conhecemos só temos uma vida aqui, uma passagem, e dentro dessa nós estamos a ser colocados à prova, mas esta prova que nós temos agora, ela não estava dentro daquilo que eram as projeções dos estudiosos prevista para agora. Eu sei que tu tens aí algumas coisas que podes partilhar connosco e provocarmos desde já aqui, não só trazendo informação, mas provocar também a reflexão aos demais. Bom, vou mandar um grande abraço para Ana Sarabia, presidenta da Associação de Direito Colaborativo da Galícia. Uma honra, né, receber a manifestação de uma outra Ana lá do Além-Mar. Quando a gente fala, eu fiquei refletindo sobre o nosso tema, porque o nosso tema, né, ele nos traz uma responsabilidade muito grande quando a gente fala em né, advocacia na era da consciência, porque, de repente, até para nós, né, que consciência é essa? Né? Quem sou eu para falar de consciência, se a consciência, a minha é uma, a tua é outra, que era da consciência é essa, né? Então, depois que a gente tratou o tema, eu fiquei me perguntando, talvez nós devêssemos ter enfocado um outro tema para debate, mas aí já era tarde demais, né? Então, eu gosto muito de fazer essas brincadeiras, quem me conhece sabe, e eu não tenho nenhuma pretensão aqui de fazer afirmações peremptórias, né? Eu tenho aqui a ideia de fazer uma reflexão. Mando um beijo aqui especial para duas pessoas que já mandaram um carinho aqui, a Helena Mandelbaum, que é uma profissional internacional, uma precursora, uma pioneira das práticas colaborativas aqui no Brasil e que está introduzindo a metodologia, está fazendo um trabalho também com mediação lá em Portugal. Um beijo, uma profissional e uma pessoa maravilhosa. Assim como o Guido, que está em Santa Catarina, que foi a pessoa responsável por me apresentar a Dulce. Mas, enfim,
Eu vou parar de fazer a rasgação de seda virtual aqui, o pessoal vai sair fora. Quando a gente fala em eu preciso contextualizar, eu tenho essa necessidade de contexto, porque às vezes as pessoas começam a ouvir falar em determinadas situações e elas não sabem o porquê essas situações surgem. E nós, Dulce, eu e tu, temos trabalhado com isso, temos trabalhado com mediação, com direito colaborativo, com negociação estruturada. Nós temos trabalhado com as chamadas soluções alternativas de conflito, e eu continuo gostando do nome alternativas, mesmo que vocês queiram chamar de adequadas, eu adoro o alternativo, eu sou politicamente incorreta, eu gosto mesmo do alternativo. E aí, de repente, as pessoas começam a questionar assim, eu vou fazer um curso de mediação porque está na moda, só se fala em mediação, vou fazer mediação, vou fazer um curso de negociação, vou fazer... Ficou aí a voz da Ana, mas certamente ela já vai voltar. Eu vou aproveitar para dizer, desde já, e quando ela voltar eu vou também trazer para ela, que eu sou daquelas que gosta de a palavra adequada, Ana. Estava aqui a fazer um espaço de espera que a tua imagem passou, e é muito bom, porque eu sou daquele grupo que gosta mais da palavra adequada, então é maravilhoso nós estarmos aqui as duas, tá? Porque aí tu ficas com a alternativa, eu fico com a adequada, e vamos ver onde é que nós chegamos, porque certamente vamos encontrar aí uma terceira via. Está tudo certo. Não, aí que está, eu acho que... Exatamente. Eu acho que o que importa nesse caso não é tanto a nomenclatura quanto a aplicação. Né? Exato, que era aí que tu estavas, né? Que tu estavas a falar e nós escutámos até tu dizeres que muitas das vezes aquilo que nós escutamos agora é que está na moda ir tirar um curso de mediação. Não sabemos exatamente, não sabemos o porquê. Né? Então, eu para começar a nossa reflexão aqui, eu vou fazer eu vou dar uma voltinha a um passado recente, né, só para trazer um contexto atual, né, que possa permitir que as pessoas reflitam. A gente começa lá em 2008 com uma grande crise econômica que foi chamada da grande crise do capitalismo, né, em que houve quebra de uma série de instituições, né, houve demandas de socorros para governos, né, na concessão de empréstimos, enfim. A partir dessa crise de 2008, várias instituições começam no mundo a examinar determinados comportamentos e determinados encaminhamentos da sociedade de maneira diferente. Né? Lá em 2010, e aí o pessoal vai achar estranho, me cai às mãos um relatório da CIA. Foi sem querer, me cai um relatório da CIA, que era uma projeção da CIA, né, que é a Agência Americana de Inteligência, e eu até, na época, eu disse assim, mas alguém que me encontrar lendo esse livro aqui, o relatório da CIA, vai achar que eu sou da KGB ou alguém assim, né? Eu já me imaginei num ambiente de espionagem internacional. E, na verdade, esse relatório da CIA fazia uma projeção do mundo para 2030. E eu estou falando de 2010, 2011, pós-crise de 2008. Então, já lá, né, em 2010, eles estavam prevendo, naquele momento, um aumento da classe média global, uma tentativa de diminuição das zonas de pobreza, por força desse aumento da classe média global, uma aceleração na degradação do meio ambiente, né? Porque quando aumenta a classe média ela é predatória, né? Na sociedade capitalista, ela quer consumir, né? Já previam problemas de acesso à água, um envelhecimento da população, que a gente já sabe disso, né? Mas isso estava sendo trabalhado lá há muito tempo, e esse envelhecimento implicaria numa queda natural do padrão de vida, porque as pessoas se aposentam, né? Passam a ter uma renda menor, elas não estão mais produtivas. Maior número de pessoas com idade avançada,
maior número de pessoas improdutivas, e aí a gente começou a ouvir falar em alteração dos sistemas de previdência no mundo inteiro, né? Não foi aqui no Brasil, né? Havia uma série de previsões, inclusive, né, de que um vírus biológico poderia destruir a humanidade. Eu estou falando isso lá de 2010 e eu não dei bola para isso. Eu passei assim, né? Eu olhei assim, esse pessoal da CIA está paranoico, pensei eu. Bom, havia também uma previsão de um decréscimo de influência no cenário econômico dos países tradicionais que a gente conhece, né, aqui do lado ocidental, e haveria, então, um aumento de influência dos países orientais. Bom, a gente sai do lado de 2008 e vem para cá, para 2020, mas antes, no meio do caminho, a gente passa em 2015 e a ONU começa a trabalhar uma agenda para 2030. E nessa agenda, que é a Agenda 2030 da ONU, existem 17 pontos que seriam os pontos que a humanidade deveria trabalhar, né? E que a ONU segue estimulando. Eu vou me permitir ler para vocês aqui, para não esquecer de nenhum deles. Então, vamos lá. Erradicação da pobreza, erradicação da fome e ampliação da agricultura sustentável, saúde, bem-estar, educação e igualdade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ações contra a mudança do clima, proteção da vida na água, proteção da vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então, no que diz respeito ao nosso ambiente aqui, Dulce, eu vou ficar com os dois itens finais, né, dessa agenda da ONU 2030, né, e trabalhar com o item 16, né, paz, justiça e instituições eficazes, e parcerias e meios de implementação, porque aí nós estamos falando, né, juntando isso com, né, a paz social e colaboração. Né? Eu estou juntando esses dois ganchos aqui, que não foi a Ana Luísa nem a Dulce que trouxeram para esse cenário. Né? Isso vem sendo trabalhado e vem sendo chamado, e é por isso que eu preciso trazer esse contexto, né, da era da consciência, porque nós estávamos, e eu estou falando do pré-pandemia, tá? Não estou falando da pandemia, esse contexto ele vem sendo construído antes da pandemia, essas prospecções, essas projeções, né? E por que se fala em era da consciência? Porque esse cidadão do século XXI, por força também do desenvolvimento tecnológico e do que nós estamos fazendo agora, por exemplo, ele passa a ser mais globalizado, ele passa a ter mais acesso à informação, e quanto mais acesso à informação, mais rapidez ele passa a ter na tomada de decisões. Tá? Ele passa a ter, consequentemente, com esse avanço tecnológico, falhou aí. Estamos a falar, aí aproveitando enquanto a Ana se religa, para vos trazer que não só, e aí quando ela voltar eu vou continuar, vou também lhe passar. Ana, aproveitei aqui um pedaço que deu aí um gap na tua internet para trazer algo que também vou desde já partilhar contigo, que eu acho que foi esta semana, ou a semana passada, que tem um professor, que é um professor português, o professor Jorge Bacelar Gouveia, um constitucionalista português, não só de renomado nome, mas um grande amigo e um grande orientador de coração. Eu tive a honra de ter aulas com ele e dele também ter sido um dos meus professores no meu mestrado, e a tese dele, que tem mais de 20 anos, era exatamente sobre o estado de exceção da Constituição. Isto é, o que é que poderia acontecer que excepcionasse os direitos, liberdades e garantias, que é aquilo que nós também estamos a vivenciar.
Então é muito interessante de entender o quanto não só organizações como a ONU, organizações como a CIA, organizações outras europeias, mas também pessoas, e pessoas dentro do direito, pessoas dentro daquilo que nos o que nos corre nas veias, porque sendo nós todos de origem de países de civil law, nós temos de facto a lei dentro de nós, para quem está na área da formação jurídica e quem vem dessa área, que tem relação hoje com este tema que nós estamos a falar do via consenso e da consciência daquilo que é importante a advocacia ter, de que precisamos de ir além do que é o que nós estamos a ver agora. Isto é, aquilo que nós estamos a vivenciar agora é algo que nós precisamos de interiorizar, mas tomar consciência, e essa era da consciência, e aí já me permitindo também trazer aqui alguma provocação mais para o nosso debate e para a nossa conversa, eu recordo de quando surge a internet nas nossas vidas e que isso foi um grande modificador da nossa geração, porque as nossas gerações são gerações que nascem sem internet e que a internet aparece nas nossas vidas, já nós somos pessoas formadas, não é? Ou seja, já nós somos pessoas pensantes, pessoas que têm uma atividade, que têm uma atuação. Mas isso mudou completamente a nossa vida, nomeadamente com aquilo que tu estavas a dizer, que é o acesso à informação. Com essa globalização, o acesso à informação, ele fica muito mais facilitado. É óbvio que nem todas as pessoas têm o celular na mão com acesso à informação direto, mas existe alguém ou existe alguma entidade que lhes permite elas acederem a essa informação. E aquilo que se coloca nesta questão que nós estamos aqui a trazer e a provocar uma reflexão geral é até que ponto é que ter acesso à informação significa ter consciência de conhecimento, que voltamos outra vez àquela questão dos modismos, ou seja, se eu para ter acesso a conhecimento, basta eu ter uma ligação com o tio Google e ter aí a informação disponível, ou se é muito mais do que isso, e penso que também era nesse sentido que tu estavas a caminhar e a trazer-nos aí essas provocações. Então, continuando aí no que estavas-nos a trazer. Eu vinha falando e estava observando o que tu dizias, né? E até eu acho importante complementar isso que tu dizes, porque a partir desse avanço tecnológico, nós temos hoje o que se chama de 3 tipos de pessoas, né? Que são os nativos digitais, que são aqueles nascidos Perfeito. A partir de 1980, os imigrantes digitais, que somos nós, eu não vou aqui revelar a data do nascimento, não adianta, ninguém vai me fazer isso, e existe a turma dos analfabetos digitais, né? E aí se estabelece também um grande debate, a União Europeia tem feito esse debate, né? A Europa sempre muito reflexiva, né? Ainda bem que nós temos a Europa para contrabalançar o pragmatismo aqui no Ocidente, né? da Common Law dos Estados Unidos, e a Europa tá refletindo sobre isso, sobre essa desigualdade, né? Esse desequilíbrio digital, né? E isso vai cair para nós aqui, mais adiante a gente fala sobre isso, nessa questão, por exemplo, da mediação online. Uhum. A gente tem trabalhado dessas negociações online, até que ponto, né, a pessoa que está, o nosso interlocutor, tem domínio, tem percepção, né, está ligado realmente para poder tomar uma decisão nesse ambiente online. Mas, voltando, essa questão que tu também abordaste, né, do acesso, do avanço tecnológico e agora dessa obrigação, né, essa imposição que o Covid nos fez, né, é uma imposição que tem sempre os dois lados. O positivo é o que nós estamos fazendo agora, né, compartilhando esse bate-papo aqui com pessoas no território espanhol, com gente em vários continentes, né? Nós estamos aqui na América do Sul, tem pessoas na Europa e na África nos assistindo. É sensacional. Isso é uma possibilidade que a tecnologia nos permitiu, que seria impensável em outros momentos, né? Mas o que implica uma maior liberdade e uma maior uma rapidez na tomada de decisão quando eu faço ali no meu smartphone
eu tomo a decisão de contratar um transporte ou contratar uma locação ou até fazer uma compra e venda. Está aí a doutora Laudilene, que está nos assistindo no Espírito Santo, que é especialista em e-commerce, né? Tá aí o e-commerce que não nos deixa mentir, né? Nossa tomada de decisão ela é cada vez mais rápida. Por quê? Porque nós temos mais liberdade para fazer isso. Mas qual é a contrapartida da liberdade? É uma maior responsabilidade, né? Então, e aí nós voltamos a essa questão da consciência. Toda decisão que nós tomamos como ser humano, e isso é importante, ela vai refletir no pequeno ambiente onde nós estamos, né? Na nossa família, no nosso condomínio, na nossa comunidade, ela vai refletir de algum modo, né? No nosso nicho, né? No nosso nível de alcance, e às vezes até mais além, né? O que nós estamos fazendo agora, por exemplo, implica em que nós estamos compartilhando reflexões que vão muito mais além do nosso natural ambiente de trabalho, por exemplo, onde eu estou aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil, né? Eu estou compartilhando reflexões lá com a África. E aí, como é que fica o advogado nesse contexto? Era isso que eu ia te trazer e introduzir e provocar, que é a questão de nós estamos aqui numa questão de globalização, onde cada vez mais o planeta se transformou numa aldeia, e isso é muito curioso, porque as distâncias deixaram de ter o fator mental que nós víamos como barreira, era uma barreira quase intransponível. Primeiro nós tínhamos que enviar uma carta, depois nós podíamos enviar um fax, depois em termos dessas evoluções que a comunicação ela nos foi dando, a internet de facto ela é uma questão do clique. E esse clique ele passou a ser tão automático para nós que muitas das vezes até as próprias relações comerciais deixaram de ter essas barreiras que são as barreiras legais dos diferentes lugares e passa a haver um mundo diferente. E aí esse impacto que esta globalização tem nas contratações, que esta globalização tem não só na vida empresarial, mas também na vida familiar, ela está muito linkada com aquilo que e aí nós partilhamos exatamente do mesmo pensamento com aquilo que é a visão que nós temos em relação à prática da advocacia. Isto é, para que é que o advogado existe, para que é que o advogado serve, porque é que o advogado estuda na universidade, porque é que ele aprofunda o seu conhecimento teórico de direito, que é direito material, para que é que ele faz isso? Será que ele faz isso apenas para judicializar? Será que ele faz isso apenas para negociar e negociar sem ter conhecimento dessa negociação? Porque a maioria dos advogados, por conta da formação que na maioria das universidades se ensinava e que agora está a mudar um pouquinho, e aí eu fico muito feliz por o Brasil ser essa mudança em concreto no ensino jurídico das universidades com a instituição obrigatória de determinadas matérias, mas o que é certo é que a maioria dos advogados não teve uma formação inicial de negociação de uma forma profissional. Então, é muito na base da intuição e é muito na base do fazer igual àquilo que se vê fazer. E nesta nova era em que nós precisamos de tomar consciência do dia a dia, do mundo em que estamos, das relações, das novas gerações que já não são tão novas, porque as novas gerações já começam a fazer contratos, já começam a criar empresas, criam essa coisa que é startup, que de repente nós começamos a ver, mas o que é que eles estão a inventar? E nós começamos a sentir que a idade não perdoa e nós já começamos a estar naquela idade em que já começamos a ter a chamada maturidade da advocacia, que é uma coisa que só o tempo nos e isso só se consegue ter por força da idade, não é? E aí eu queria-te também escutar. Eu tenho tentado, né, até por força de tudo isso que a gente vem tentando praticar, né, e eu falo muito, já falei contigo sobre isso,
falei com a Helena Mandelbaum, que está nos assistindo, né? O quão difícil é tentar manter a coerência entre o discurso e a prática. Então, eu procuro sempre ser muito atenta em relação a isso, né? Porque a gente, como ser humano, é falível, né? E a gente comete as inconsistências e a gente é contraditório, né? Então, não tenho dúvidas com relação a isso. Mas, em relação a essa questão da maturidade, eu tenho procurado ser... E aí eu tenho 2 filhas, uma adolescente, né? E eu procuro ficar atenta a essas novas reflexões, né? Eu não quero me colocar como uma geração, e não posso me colocar como uma geração que tenha respostas prontas, principalmente nisso que nós estamos vivendo agora, né? Então, claro que existe a questão da maturidade pessoal, e isso é inegável, né? Quando a gente tem 25 anos, a gente tem um nível de maturidade cerebral, né? E quando a gente tem, né? Quando a gente avança, quando a gente vai amadurecendo, naturalmente a nossa perspectiva, as nossas vivências vão nos trazer um outro tipo de reflexão. Mas eu vejo muito positivamente essa juventude sendo muito mais criativa do que nós fomos, né? Por exemplo, do que a nossa geração foi, né? Essa criatividade deles, essas possibilidades infinitas que eles têm apresentado, tem gerado grandes avanços para nós, né? Então, eu também tenho que fazer essa observação em relação à própria advocacia, né? Porque eu vejo, aí eu estou vendo jovens advogados empreendedores fazendo law techs, criando empreendimentos jurídicos muito criativos e muito apropriados para o que está se vivendo agora. O nosso problema, e aí é um problema sério, são as instituições, né? As instituições trancam o andar, né, e o desenvolvimento, elas ainda não aceitam muito bem a inovação e a fragmentação do poder que isso representa, né? Porque a gente vem como, né, nesse andar da carroça com maior liberdade para a tomada de decisão. E quando eu falei ali no início sobre a questão da Agenda 2030 da ONU, a gente sabe, quem atua nesse segmento do direito colaborativo e da mediação, sabe que o conceito de acesso à justiça hoje não se limita ao acesso judiciário, ao poder judiciário, que é o que tradicionalmente as universidades, as faculdades de direito né, constroem o pensamento. Né? Então, assim, quando isso sai do domínio de quem habitualmente exerce o poder, isso gera um desconforto e, naturalmente, uma tentativa de como é que dizem no popular? Abafa o caso. Não é assim que dizem? Então, eu acho que quando tu falas em maturidade, eu acho que está se construindo uma nova maturidade com uma velocidade que essas instituições, como diriam os antigos vetustas, não conseguem mais segurar. Né? Então, assim, ou a gente acompanha e a sociedade se reinventa, e essas agendas todas em nível mundial já falam, e não é de hoje, num novo contrato social. Né? Isso tem sido trabalhado, e isso implica naturalmente que os profissionais tenham pleno conhecimento de tudo que envolve os seus clientes, e tudo que envolve os seus clientes não é exclusivamente a porta de casa com seu vizinho. Né? Então, aí começamos a falar nessa era da consciência. Isso que você está trazendo é não só muito interessante, e em especial aquele exemplo que você trouxe da questão das gerações, é algo que eu acho muito interessante de nós analisarmos. E além dessa, ontem, por exemplo, eu fiquei a saber de porque no Brasil existe, felizmente, muitos projetos, e em especial muitos projetos universitários com professores muito competentes que estimulam os alunos para a necessidade do conhecimento daquilo que eu chamo o triângulo do conhecimento consensual, que é o conhecimento sobre conflito de uma forma aprofundada,
sobre aquilo que é também a comunicação, uma comunicação diferente, um saber comunicar, não no sentido de saber ter uma boa oratória, mas no sentido de construir um diálogo construtivo, e também da questão da negociação. E ontem eu fiquei muito emocionada porque houve um grupo de alunos que eles fizeram uma série de podcasts, que o objetivo deles é levar esse conhecimento também a outros colegas que ainda não têm essa destreza ou ainda não despertaram para essa consciência. E aí é muito curioso que aquilo que eu sinto é que parece que as gerações que nos seguem, que nós conseguimos despertar de alguma forma essa consciência neles, e eles, como é óbvio, com aquele sangue, com aquela guerra que têm, com aquela vontade de fazer diferente e de mudar, eles estão a trazer para o mercado um grito de que agora é diferente. É pelo menos isso que eu sinto. Eu ontem tive a oportunidade de lhes dizer que eles são o oxigênio que eu preciso, porque quando nós saímos da universidade, nós temos aquela ideia, pelo menos eu tinha, de que eu era capaz de mudar o mundo, e eu acreditava mesmo que eu era capaz de mudar o mundo, mas a vida foi-me fazendo o quê? Foi-me podando, não é? Foi-me cortando aqui, fazendo uma ferida ali, e isso fez com que, de alguma forma, a descrença de que eu era capaz de mudar esse sistema de justiça mais formal e para o qual nós somos formatados, que é o judiciário, porque a maioria dos juristas é formatado para o judiciário, eu não iria conseguir ir contra isso visto como uma maioria, porque o judiciário ele vai precisar de existir sempre, ele tem a sua função, e é nessa lógica aí que eu justifico, e já aproveitando o gancho, para dizer que eu não o vejo como uma alternativa, eu vejo de facto como o ser adequado para determinadas situações. E trazer essas novas gerações e ver também, e aí eu acho que nós também podemos e precisamos de fazer um reforço às nossas gerações, Ana Luísa, que é, se nós olharmos para aqueles advogados que hoje têm 80 anos, nós também já fizemos muito em relação àquilo que eles nos deixaram. Então é quase como que um alimentar disso. Agora, aquilo que eu sinto é que estas novas gerações, elas trazem mais velocidade. E essa velocidade que elas trazem, por conta da questão que eu penso que tem de ver com essa velocidade que a internet nos traz, não é? Que é, você clica no botão e tem que ser agora. Se não for agora, o aparelho já não está funcionando, não é? Então, essa velocidade que a vida nos trouxe, ou que a vida nos impõe, ela também faz com que nós consigamos sentir necessidades mais rapidamente. E esse novo contrato social que você está trazendo, e esta questão que nós estamos aqui a falar de acesso à justiça não é sinónimo de acesso ao judiciário, e que uma das funções do exercício daquele juramento que nós fizemos ao dizer que iríamos exercer uma função de advogados, de juízes, do que seja dentro da área do judiciário, dentro da área jurídica, é uma função de pacificação social. E até que ponto é que os advogados, quando entram nessa rota frenética, e que era um pouco uma das questões que estão já nos colocando, que é porque é que continuamos a ter esta resistência, isto é, porque é que os advogados continuam a ter resistência aos métodos consensuais? E houve uma pergunta que me fizeram num destes encontros, que foi em relação à questão de, se eu for, ou se eu me apresentar como um advogado consensual, o cliente vai considerar que eu não tenho garra, que eu não tenho força, que eu não tenho o necessário estímulo para vencer a causa, como se houvesse só aquele binómio do vencer e perder. E aquilo que eu vejo nestas gerações de hoje, e que me motivam muito e que me dão oxigênio, é eles, na prática, fazerem essas vivências daquilo que nós andamos a dizer que é possível, mas que temos essa resistência de quem ainda não conhece. Então, a questão que se coloca é, como é que nós, de facto, vamos conseguir, e como é que tu vês que, além daquilo que nós já fazemos, que nós precisamos de mais gente a dizer, a fazer e a praticar,
esse despertar da consciência dos advogados, em especial dos advogados, mas não só dos advogados, que o facto de os métodos consensuais trazerem uma outra lógica de trabalho significa que, além daquilo que eles já têm, eles precisam de aprofundar e entender qual é que é essa outra proposta. E que essa outra proposta não é meditação, não é abraçar árvore, não é ser amiguinho, não é uma coisa lúdica. Nós estamos a falar de algo bem concreto, bem profissional. E eu também te queria ouvir. Pois então, tem tantas coisas que tu falou aí que eu já não sei onde eu começo, Dulce, aí não dá, né? Nós já estamos falando aqui de era da consciência, né? Que é uma amplitude danada. E aí tu faz esse tipo de provocação, eu vou ficar o dia inteiro aqui, porque tu sabe que quem me conhece sabe que eu gosto de falar, né? Então, eu acho que eu vou partir de um primeiro ponto, que é a questão geracional, né? Eu sei que tu tem vários alunos jovens aí te escutando, que eu acho bacana isso, é uma coisa que me... Opa, vamos ver aí se a Ana Luísa parou um pouquinho. Bom, nós continuamos aqui a vos receber. Ok, estão aqui a perguntar onde encontrar esse podcast. Eu vou partilhar nas minhas redes também, aí vocês veem lá. Ana Luísa, travou aí o teu. Voltamos. Estavas a falar da nova geração. Dessa nova geração, eu acho importante a gente fazer uma reflexão que tem a ver com aquilo que eu falei no início, e que eu também não tinha me dado conta, e que realmente faz todo sentido, que é o chamado fator dos avós. Com o envelhecimento da população mundial, mesmo nos países de medianas condições de desenvolvimento, né, a população, de um modo geral, passou a ter melhores condições de vida, houve naturalmente um aumento da expectativa de vida. E eu, nas minhas palestras, eu gosto muito de usar como referência o Mick Jagger, né? O Mick Jagger tem 78 anos de idade, está aí com os Rolling Stones na estrada. Se o Mick Jagger pode compor uma música maravilhosa que o Alok, né, já fez um remix, né? E eu adoro o Alok, porque eu conheci o Alok por causa das minhas filhas, né? Então, o Alok e o Mick Jagger fazem a simbiose dessa geracional, né? Sensacional essa metáfora, porque essa geração ela convive mais, ela conviveu mais com os avós. Essa geração millennium que está aí criando startup, que está aí fazendo low-tech, que está aí revolucionando o mundo, eles já vêm com uma consciência que a nossa geração não tinha. Eles já vêm com valores mais suavizados, e isso por força dos avós, né? É uma questão imperceptível, mas que os estudiosos já dizem que foi e segue sendo um fator determinante para a formação da consciência dessa nova geração. Eles têm eles são mais tolerantes, eles discriminam menos, né? Eles são extremamente integrados, não faz diferença quem é branco, branco, preto, amarelo, a questão sexual para eles também, eles não discriminam de modo algum. Eles são mais conscientes em relação ao meio ambiente, né? Tem uma geração que já vinha crescendo aí com relação a serem vegetarianos ou veganos. Isso agora, pós-pandemia, vai explodir, né? Eu sei porque as minhas filhas estão nesse caminho e elas estão me influenciando, né? Então, assim, por quê? Porque o nível de consciência não é que nós, por sermos maduros, eu tenho feito essa reflexão, temos mais consciência ou menos consciência em função da maturidade. Nós temos um outro tipo de consciência e nós estamos sendo ensinados por eles, né? Nós estamos sendo ensinados por ele a fazer o que nós estamos fazendo agora, porque nós somos imigrantes digitais, eles são nativos digitais, né? Bom, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho que tu colocou em relação às universidades e ao exercício da advocacia,
né? Advogar vem de avocar, né? De voz, avocare, dar voz, né? Então, por exemplo, quando me perguntam assim, e eu estou falando isso, cheguei a me Opa, estamos aí com a internet instável da Ana. Vamos só aguardar um pouquinho. Coisas da nova geração. Precisamos ser mais tolerantes, ter mais paciência, aceitar que a internet é que manda em nós. Então, tu estavas a dizer. Bom, então, assim, eu outro dia, conversando com um grupo de jovens advogados latino-americanos, né? E eles me perguntaram, você é advogada colaborativa? E eu disse, eu sou advogada. Isso. Ponto. Eu fiz um juramento como advogada e assim eu me apresento. Eu tenho várias ferramentas como advogada. Perfeito. Eu posso negociar, eu posso trabalhar com o direito colaborativo, eu posso entrar com uma medida judicial e ser a advogada litigante mais ferrenha. Né? Eu tenho várias estratégias. Né? Eu posso ser várias alternativas atendendo os interesses e dando voz ao meu cliente. Né? Então, avocare, dar voz, né, ao cliente, não significa que se eu sou advogada colaborativa, por exemplo, e o meu objetivo no direito colaborativo é buscar o acordo, isso não desmerece a minha condição de advogada se o desejo, se a voz do meu cliente, se a autonomia da vontade do meu cliente é buscar o acordo. É um exemplo. Né? Talvez responda essa tua provocação. Né? Eu poderia aqui viajar na maionese, mas eu estou eu estou ficando quietinha aqui. Mas é sem dúvida isso, porque quando nós falamos dessa questão da responsabilidade civil, que é esse o final, digamos assim, daquilo que nós estamos aqui a trazer, essa responsabilidade, essa responsabilização, ela tem muito de ver, no meu ponto de vista, com aquilo que é a informação efetiva que a pessoa tem dos seus direitos e dos seus deveres, para depois ela, de uma forma autónoma e aí irresponsável, ela decidir aquilo que é melhor para ela. E isso é muito libertador. A questão é que ter essa liberdade é algo que nem todos os seres humanos ainda têm a consciência do que ela significa. Porque nós, na maioria da nossa educação, nós ainda somos estimulados de que há alguém que decide por nós. Nós, na maioria, ainda não somos estimulados a decidir e tomar a responsabilidade das nossas próprias decisões, aceitar as consequências dessas decisões. E termos essa consciência num advogado consensual é termos a possibilidade de o advogado consensual levar essa resposta para o seu cliente, seja nessa lógica de vamos atuar num direito colaborativo e vamos procurar o acordo, e só o acordo é a única coisa que nos importa, ou numa outra lógica de atuar em outros diferentes processos. Mas se o advogado em concreto, ele próprio não se autolibertar e ele não tomar a consciência de que, além de ele ser o avocare, além de ele ser a voz do seu cliente, ele é também o maior influenciador daquilo que será a vida do seu cliente, porque é isso que acontece. Quando o cliente busca um advogado, numa lógica preventiva, numa lógica que é infelizmente ainda há pouco, numa lógica de gestão ou mesmo numa lógica de resolução, muitas das vezes eles vêm à espera de milagres, não é? Que o advogado consiga fazer o milagre lá no final do túnel. E que é dificílimo, é um enorme desafio. Ou trabalhar nessa lógica da gestão da consciência do que é isso, de ter responsabilidade em relação àquilo que se fez. E a responsabilidade não é que é aqui importante de nós trazermos e de nós refletirmos também, não é? Sim, eu quero crer que a nossa sociedade tecnológica, né, que caminha para a tomada de decisão a cada fração de segundos,
ela caminha no mundo do direito, eu quero crer, para o tema da responsabilidade civil. Né? Eu vim de uma escola, o meu hoje chamado ensino médio, que era uma escola metodista, e o lema da escola era o seguinte: liberdade com responsabilidade. Era o lema da escola. E nós, naquele momento em que vivíamos, então, eu no ensino médio, vivíamos o nosso regime militar, né? Era quase uma ilha dentro aqui de Porto Alegre de total liberdade. Era uma escola, inclusive, tratada de maneira pejorativa pela comunidade, de tão libertária que ela era. No entanto, nós tínhamos exatamente essa questão muito clara, liberdade com responsabilidade. Isso acabou introjetando, e quando eu entrei em contato com as soluções alternativas de conflito, que trabalham com autonomia da vontade, eu fiquei apaixonada. Isso para mim foi tranquilo ingressar nesse ambiente, apesar de eu ter um histórico, um background de advogada de contencioso. Eu acho que nós temos isso em comum, não é, Ana? Nós temos isso em comum, que é o facto dessa questão de virmos de uma advocacia mais beligerante, uma advocacia mais competitiva, e de que quando encontramos que afinal existem outras formas de advogar, que não necessariamente nós temos de deixar de advogar de uma forma competitiva, mas que existem outras, nos complementa no sentido de, ok, então eu tenho várias vias aqui, eu tenho vários caminhos, eu tenho várias formas de eu exercer a minha profissão, de eu exercer o meu conhecimento, de eu ter essa consciência de que eu posso mais do que só aquele único meio, só aquela única via. Exato, e quando a gente fala da advocacia na era da consciência, é entender esse processo todo de modificação do contexto social. Sim. E entender que o cidadão tem mais liberdade de escolha, tem mais informação, e que, por exemplo, informações que nós, advogados mais antigos, detínhamos como se fossem caixa pretas, né, que a gente ouve, isso acabou. Hoje, qualquer cidadão, e aí eu falo, não interessa a classe social, vamos pegar um cidadão humilde, trabalhador, varredor de rua. Né? Ele está lá varrendo a rua e ele tem um smartphone, e ele acessa o Google e ele pode contratar o que ele quiser. Ele tem essa liberdade, ele é um ser plenamente capaz, e aí você vai dizer, tem o desnível de informação cultural. Pode ter, mas ele como ser plenamente capaz, dentro do nível de consciência dele, a escolha dele é legítima. Ponto. Tá? Eu não posso transformar esse cidadão num débil mental. Isso mesmo. Eu não posso dizer que ele é incapaz quando ele tem toda a autonomia e capacidade. Com todo respeito, quem tiver... Não, fala, eu estava a dizer, não é? Então... ele é capaz, ele tem autonomia, ele tem liberdade e, portanto, ele tem voz. E o advogado que o representa, seja um advogado nomeado, seja um outro tipo de advogado, ele precisa de dar voz àquela pessoa, naquele contexto, naquela situação e em relação àquilo que efetivamente ele quer. Então a gente está tratando desse cidadão, que é um cidadão do século XXI, e mesmo aquelas pessoas que não tenham tido o mesmo nível de educação que nós, eles têm informação. Né? É diferente, né? Tem um nível de educação, mas tem informação, certo? E essas pessoas, quando elas tomam consciência de que elas podem ser donas e se apropriam da sua capacidade de decisão, isso é transformador, e isso significa estar trabalhando com o princípio, né, da dignidade da pessoa humana. Tá? E aí eu vou voltar para a tua segunda provocação, ou várias delas que tu fizestes ali, que é a questão do paternalismo. Né? Nós somos uma sociedade que tem essa contradição, nós queremos ter a liberdade, mas na hora que deu galho, a gente sai correndo para pedir ajuda de alguém que vai, então, botar ordem no ambiente. Né? E isso acontece sempre aconteceu com a judicialização excessiva,
E os advogados têm que ter esse cuidado, né? Porque nem sempre é este o caminho adequado para aquele determinado cidadão. E voltando também à tua outra provocação, ou mais uma delas que tu referistes em relação às universidades, né? Voltando um pouquinho a esse tema, a gente não pode esquecer que quando a gente estuda direito, quando a gente faz uma faculdade de direito, eu me lembro de ciências jurídicas e sociais. A gente está trabalhando com o social, né? E a gente vai, quando a gente faz um vestibular, quando a gente ingressa na faculdade, que as pessoas perguntam lá para os adolescentes: para que área tu vai? Eu vou para as humanas. Pois bem, o direito é uma ciência humana, né? Então, nós não podemos, se nós tratamos com o ser humano, nós não podemos trabalhar única e exclusivamente com o império da lei, né? Do dura lex sed lex. Nós temos que olhar o ser humano e saber qual é o reflexo da lei, nesse caso aqui, para esse cidadão, para esse, por exemplo, varredor de rua que tomou uma decisão olhando o seu celular e tomou uma decisão achando que estava certa a tomada de decisão, né? Ele não tem a mesma sofisticação que nós temos, mas ele tem o direito de tomar uma decisão e ele tem o direito, por exemplo, de ser informado sobre a repercussão dessas decisões na vida dele, na vida da comunidade. Então, assim, o advogado ele tem que ter um olhar mais humano, mais focado no ser humano. E aí, Dulce, eu sei que tu comentou ali comigo e tu fica um pouco receosa de que eu comece a propor aqui práticas de yoga para os advogados. E realmente, quando eu fiz a minha formação em direito colaborativo, né, com o pragmatismo dos americanos, lá com a Bar Association da Carolina do Norte, que é um estado ultraconservador, né, nos Estados Unidos, é extremamente conservador, redneck, que eles chamam, nós tínhamos nos intervalos do treinamento sessões de yoga para os advogados. Né? Exatamente. Por quê? Porque existe Opa, ficou sem som, Ana. A Ana falou de yoga na advocacia e ficou sem som, não fui eu. Eu confesso que eu não fiz nada aí para interferir, viram? Mas essa questão da maturidade, não fui eu que bloqueei aí, hein? Você falou de yoga, mas eu não tive nada a ver com isso, viu? Não, vou pensar nisso. Eu fui fazer uma meditação online. Eu estava dizendo o seguinte, é que existem movimentos que estão crescendo e que são movimentos que buscam exatamente essas reflexões que nós estamos fazendo e que é, por exemplo, o movimento de direito holístico, né? E não no sentido pejorativo, que as pessoas entendem que é um monte de monge sentado ou algum guru. Não, o movimento holístico é porque o holístico implica numa relação multidisciplinar, implica em examinar o ser humano no seu todo, não exclusivamente de maneira egoística, mas senão refletindo o que aquele ser humano reflete no meio ambiente, né? O que é uma visão mais ampla, mais chamada sistêmica, né? Que não se confunde, né? E isso é importante, né? Para que não seja tratado pejorativamente, né? Essas palavras implicam numa observação do ser humano e implicam que o profissional do direito tenha um olhar mais amplo, primeiramente, para o seu cliente. Isso que você está dizendo, eu estou totalmente de acordo no sentido de que, e eu costumo dizer muito isso em todas as palestras que eu falo, a maioria das palestras que eu faço sobre este tema, é que quando nós entramos na universidade, nós vamos com uma expectativa, nós vamos com uma esperança, mas o programa universitário das matérias, ele já está, óbvio, pré-determinado e de acordo com os professores que nós temos, a tendência é de nós sermos formatados. Principalmente estamos a falar de grandes instituições, grandes organizações com vastíssimos alunos, aquilo que vai ser feito é uma formatação daqueles alunos, uma formatação daqueles profissionais. Quando saímos para o mercado de trabalho,
também existe a mesma formatação pela própria sociedade. E que para nós sermos integrados ou para nós não sairmos do trilho, nós vamos fazer igual ao outro. E não nos questionamos, não refletimos, não tomamos essa consciência que nós estamos aqui a falar de o porquê de estarmos a fazer aquilo. E falar e tratar do ser humano, e foi exatamente nesse momento da minha vida profissional em que eu me questionei sobre: eu estou a exercer direito para quem? Eu estou a trabalhar a lei para quem? Se é para um ser humano, eu tenho que entender de ser humano. E isso não faz de mim uma psicóloga, isso não faz de mim uma terapeuta. E se eu quero entender de ser humano, eu tenho que entender de relação, eu tenho que entender de relacionamentos, eu tenho que entender de sentimentos, eu tenho que entender de emoções, eu tenho que entender de comunicação. Eu tenho que conseguir entender porque é que aquela pessoa tomou aquele comportamento naquele contexto, naquela situação. E aí entra aquela questão, e isso também foi um pouco a fonte da minha tese de mestrado, que é trazer a questão do direito restaurativo ou da justiça restaurativa, no sentido e na lógica de para que é que servem as leis, para que é que serve o direito, para que é que serve esta coisa da justiça. Se nós temos uma justiça que é uma justiça que castra, então é uma justiça que pune, então é uma justiça autoritária, ou se nós temos, não é, linear, ou se nós então, se estamos nesta questão de que estamos a abrir a nossa cabeça para entender que acesso à justiça não é acesso ao judiciário, mas acesso a uma ordem jurídica justa, em que precisamos de trabalhar cada caso como caso, cada pessoa como pessoa, cada situação como situação, e aí nós precisamos de estimular essa autonomia da vontade, porque, na verdade, por muito conselho, por muito bom que seja o meu conselho dado a um cliente, esse conselho, ele só vai ser eficaz, só vai ser eficiente, e aí na lógica daquilo que a ONU nos traz, se aquela pessoa sentir que aquilo é dele, não é? Sentir legitimidade naquela tomada de decisão, se apropriar dessa decisão e dessa responsabilidade. E aí vem o quê? Vem aquilo que eu considero que são os dois pilares, Ana, que nós precisamos de trabalhar quando falamos de consciência, que é, por um lado, a autonomia da vontade e, por outro lado, a decisão informada. E é muito aqui neste princípio da decisão informada, e indo lá à história do direito, à filosofia do direito, buscando as nossas raízes jurídicas, que eu vejo que nós precisamos mais de estudar a origem das coisas para nós entendermos qual é que é o nosso papel na sociedade de hoje. Não é? Ou seja, aquilo que nós estávamos a falar dos avós que tu trouxeste, não é? Os avós e os antepassados, como eles nos trazem e como eles influenciam os nossos valores, que nós não perdemos, e isso foi uma coisa que eu aprendi com o meu orientador de mestrado, que é uma figura, que ele me disse: Dulce, os valores não se perdem, os valores mudam-se. E os valores mudam-se porque as pessoas mudam, porque a sociedade muda, as relações mudam. Então os valores não podem permanecer com o mesmo significado, mas eles não se perderam. A questão é o que é que nós estamos a fazer com esses valores, o que é que nós queremos desses valores. E por aqui íamos, não é, Ana? Sim, eu estou te dizendo, eu acho que esse nosso bate-papo tinha que ser a era da consciência 1, a era da consciência 2, a era da consciência 3, a revanche. Que nem uma série, assim, olha, eu estou pensando em várias coisas do que tu estás falando aqui, eu não sei se como é que a gente anda de tempo. Já estamos manifestações aí. Temos aqui várias manifestações, muitas delas, a maioria delas, que desde já agradeço, não só das excelentes provocações, de uma obrigada, de um agradecimento em relação àquilo que nós falámos sobre as novas gerações, de como as instituições amordaçam, nomeadamente amordaçam os advogados. Então, se nos amordaçam, nós precisamos de cortar essas mordaças. E fazemos isso exatamente com este trabalho aqui de profissionais conscientes e com o crescimento desta rede. E aí
A Juliana está aqui a dizer que foi convidada por uma justiceira a fazer yoga Kundalini online, viu? Então já estamos aí nessa fase também. Os agradecimentos aqui do Cássio, de que foi bom as reflexões produzidas. Então, esse era o nosso objetivo aqui, o nosso grande objetivo era provocar exatamente a vossa reflexão e vos dizer que nós só estamos começando, não é? Então, como a Ana Luísa aí disse, este é o primeiro de muitos, nós vamos continuar aí. A Ana Luísa, ela tem as redes dela, então sigam a Ana Luísa, não só no Instagram, como no LinkedIn. Vocês podem acompanhar as postagens que ela faz, aquilo que ela partilha connosco de enorme conhecimento aí internacional, desde o que acontece nos Estados Unidos, ao que acontece na América Latina, o que acontece na Europa, e agora vamos também aí trazer o Nizar para trazer o que é que acontece aí em Moçambique. Então, tudo isso faz parte daquilo que é o nosso projeto, que é um projeto inclusivo e que é um projeto que nós precisamos de todos começarmos a falar esta linguagem, que é a linguagem daquilo que ainda temos para fazer. Ao invés de nós falarmos da linguagem de o que está mal, o que não foi feito, é o que é que cada um de nós, e essa era a provocação que eu queria deixar aqui, e aí depois também te queria ouvir, Ana. Qual é que é a provocação que eu deixo? É que nós temos muita coisa para fazer e precisamos exatamente de entender o que é que cada um de nós pode fazer e o que é que cada um de nós pode auxiliar o outro a conseguir conquistar dentro daquilo que é o seu meio. E quando eu estou a falar do meio, não estou a falar de grandes capitais. Quando eu estou a falar do seu meio, eu estou a falar do seu ciclo. Então, se eu tenho o meu escritório numa cidade pequena, não significa que eu não tenha o meu ciclo, o meu meio, a minha influência. E é isso que nós precisamos de fazer. E aí, de facto, o online trouxe-nos isso. O online trouxe-nos chegarmos a cada canto, lá mais longe, mesmo que a internet esteja a cair, ela vai voltar a seguir, e isso é algo com o qual nós estamos também aqui a aprender, a tolerância, não é? A tolerância com isso que nós não controlamos. Olha, eu acho que assim, então, tu estás de parabéns, é o que eu posso te dizer. Eu estou vendo a manifestação das pessoas ali, me sinto muito grata pelo convite, pela possibilidade de compartilhar reflexões sem, como eu disse, sem nenhuma pretensão de fazer afirmações peremptórias. Eu acho que isso também é uma questão que os advogados devem refletir muito sobre a flexibilidade, né? E sobre esse exercício de inteligência que implica também na caminha, eu digo que inteligência caminha de mãos dadas com a humildade, né? Essa capacidade de reconhecer o próprio erro na afirmação, a capacidade de avançar, de voltar para trás, né? de olhar e de perceber as coisas, né? Sempre de maneira a se construir ou reconstruir. E eu acho que a sociedade está precisando disso, né? De flexibilidade. A pandemia está ensinando isso, né? Talvez a goela abaixo, como dizem, a forceps, que nós estamos nos adaptando e temos que ser flexíveis do ponto de vista das nossas rotinas. Isso tem que refletir no nosso pensamento. Espera aí que a Ana Luísa volta para nós terminarmos aqui. Obrigada a todos pela vossa presença, pela vossa participação, partilha, pelas reflexões e palavras que nos têm trazido. Ana, interrompeu aí um pouquinho, bloqueou. Não, eu queria agradecer e dizer que nós, profissionais do direito, né, nós temos essa responsabilidade de entender que as instituições, da maneira como nós conhecemos até ontem, elas já não atendiam as demandas da população, né? Essa população que hoje está em 7,6 bilhões de pessoas no mundo, né? É muita gente para pouca, muita demanda para pouco direito, né? Então a gente tem que ter essa noção de que é um pouquinho para cada um.
e que nós, como profissionais, nós temos que administrar isso, ajudar os nossos clientes a administrar dentro desse contexto global, né, as suas necessidades e as nossas próprias como profissional, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de partilha, obrigada pelo carinho das pessoas que te assistem. Tu és um sucesso, eu te dou meus parabéns, é uma honra compartilhar esse bate-papo contigo. E deixo um grande beijo para todos que estão aí nesses vários continentes, né, nos assistindo. Isso também é uma coisa sensacional. Muito obrigada e um grande dia para todos vocês, um grande final de semana. Obrigada, Ana, também. Obrigada a todos mais uma vez, de Lisboa, de Espanha, de Moçambique, de tantos lados que aqui nos estão a assistir. Muito obrigada, não só pela vossa permanência, como pelos vossos carinhos, e dizer o seguinte, aqui, afinal, a advocacia precisa de recuperar aquilo que é a honra de ser advogado. Eu acredito nisso desde que tive a minha OA em Portugal, hoje tenho também a minha OAB. A minha advocacia hoje em dia é muito diferente daquela que já foi, mas aquilo que eu quero é partilhar esta experiência e ter a Ana Luísa aqui com a sua carreira brilhante e que ela advoga e de uma forma fascinante, só me faz acreditar com as novas gerações que temos aí também a entrar na advocacia, que ainda é possível, dentro desta minha vivência, ver aquilo que eu acredito que a advocacia é. Beijo para todos, um forte abraço, fiquem em segurança e até ao nosso próximo encontro. Obrigada. Tchau.